Meus amigos, hoje nós tivemos uma oportunidade incrível que eu tenho um grande colega, um grande amigo, professor lá da Uninter junto comigo, por muitos e muitos anos, que é o professor Marcos Souza. O professor Marcos é um cara muito querido e que está passando uns dias aqui em Portugal e ele também tem um canal no YouTube, depois eu passo para vocês aí o endereço. E a gente falou, não, tem que pegar essa oportunidade, já que nós dois gostamos de produzir. Então, sem ensaio, sem, como é que fala? Sem roteiro, Aham. é o que Deus quiser que vai acontecer a partir de agora, tá certo? Então vamos lá, professor, amigo Marcos, se apresenta aí, vamos começar a nossa conversa. Ok, pois é, então eu e o Henrique tivemos essa experiência muito boa na Uninter, e fizemos uma boa camaradagem, depois uma boa amizade, e agora de novo eu aqui em Portugal, de novo oportunidade aqui de visitá-lo. E a gente sempre conversou sobre diferentes assuntos, a gente sempre se preocupou muito com questões relacionadas à política brasileira, economia brasileira e administração do Estado. E aí é bacana porque temos um currículo diferente, então ele muito voltado para a administração, para questões relacionadas à eficiência. Eu sou da área do direito, né? Então sou mestre e doutor em direito pela PUC do Paraná. E então nós vamos pegando conhecimento um do outro, né? E vamos aí trocando as nossas ideias. E eu já vou aqui adiantando, né? Porque eu sou muito, digamos assim, preocupado com o excesso de intervenção do Estado na economia e na vida privada das pessoas. E eu acho que o Henrique também tem um pouquinho dessa preocupação. Sim. E a gente vem vendo a política brasileira aí se desenvolvendo de um jeito meio bizarro, né? E nós nos preocupamos aí com alguns extremismos e também com esses rótulos que colocam nas pessoas e os rótulos que colocam em nós, né? Sim. Então, né, o fato, por exemplo, eu sou uma pessoa declaradamente de direita, me identifico como sendo de direita desde os 15 anos de idade, eu estou com 54, mas não aceito que me coloquem rótulos, por exemplo, bolsonarista ou qualquer Uhum. coisa do gênero, né? Então eu acho que são coisas diferentes. E uma das coisas, já você disse que pra gente, né, a gente não sabe para onde Sim. vai. Então uma das conversas que nós tivemos esses dias, né, é a questão justamente de se falar, né, tanto no Brasil, quanto na França, quanto nos Estados Unidos, que a sociedade está polarizada, né? Então que a sociedade está dividida em dois grandes blocos antagônicos. Uhum. E eu pessoalmente considero isso totalmente falso. Isso é uma simplificação, Uhum. né? Na verdade, quando fala que tem uma dualidade, é uma maneira de tentar explicar algo sem explicar, né? Sem queimar os neurônios. Que até quando você fala esquerda e direita, você está Uhum. criando aí uma dualidade, mas que não é assim preto e branco, Uhum. né? Tem o Sim. branco que vai até o bege e tem o preto que vai até o cinza claro, Uhum. e a esquerda e direita são bem isso, né? Exatamente, né? Quando a gente fala de direita, existe a direita liberal, existe a direita conservadora, existe uma direita de intervenção do Estado na economia, existe uma direita totalmente contrária ou Uhum. muito contrária à intervenção do Estado na economia. Então, em termos de direita, existem vários aspectos da direita, né? Uhum. E eu estava justamente esses dias assistindo uma palestra de um meu Deus do céu, um politólogo, mas o termo não é. Bom, politólogo é um termo também, é Aham. francês, que é o Jérôme Fourquet. E ele estava falando sobre a França, onde também a imprensa fala muito que a França está dividida, que a França está Uhum. polarizada. E ele falou: não, a França não está polarizada. A França, pelo contrário, ela está arquipelizada. Arquipelizado, olha que interessante. Então ele disse que, na verdade, a França está dividida em várias correntes políticas muito fechadas dentro delas, Uhum. né? Então,
mas que não é absolutamente possível você dividir a França entre uma esquerda e uma direita, né? Essas ilhas lembram aquele conceito das bolhas também, né? Ou seja, são muito fechadas em si mesmo e com a sua crença, e tudo que não bate com aquela crença é inimigo. Pois é, e aí acaba indo. Mas aí essas bolhas vão se aproximando. Então, por exemplo, no caso do Brasil, né, a gente teve a eleição polarizada, né, do Bolsonaro e do Lula, que, na minha opinião, a polarização ela foi mais ou menos no sentido de que, por exemplo, a imprensa nos convenceu disso. Então, uma parte da imprensa diz assim, olha, temos que derrotar o fascista, né? E, consequentemente, todo mundo tem que se ligar no candidato que tem mais chance de ganhar, e esse candidato é o Lula. Então, e aí as pessoas elas acabaram não notando que nós tínhamos vários candidatos. Né? Então havia outras pessoas que a gente poderia votar. Coadjuvante, um papel quase de ajudar as estrelas a brilharem. Né? Então eu dizer assim, eu vou votar no Ciro Gomes. Não, você vai jogar teu voto no lixo. Né? Não, a gente tem que ganhar no primeiro turno. A gente tem que ganhar no primeiro turno, não pode jogar teu voto no lixo, né? E assim foi. E aí acabou que o primeiro turno acabou sendo meio polarizado, mas eu acho que porque as pessoas, uns por serem antipetistas e achavam que tinha que votar no candidato que tinha mais chance de ganhar no Lula, né? Mas se a gente for conversar com as pessoas individualmente, então você tem a pessoa, por exemplo, da direita conservadora evangélica, que está mais preocupado de eu não quero que o Estado se meta na minha vida privada, eu não quero que o Estado se meta na educação dos meus filhos. Em questões que possam vir a ferir a minha crença, né? Sim. Aí já tem outras pessoas que, não, eu simpatizei muito com o Paulo Guedes, com a visão liberal dele de economia, eu acho que ele tinha projetos de longo prazo para a economia, então eu gostaria que o governo continuasse a linha do Paulo Guedes, né? Outros que mais voltados, por exemplo, a memórias do governo militar, e que o governo militar ele tinha uma certa, como é que eu vou dizer, planejamento econômico, então já era um outro tipo de direita, era uma direita de planejamento de longo prazo, né? Sim. Construir ferrovia, construir hidrelétrica, organizar o Banco Central, o Código Tributário. Então a gente vai vendo assim que são várias direitas. Sim. E que, na verdade, então, por exemplo, algumas pessoas falam assim, não, porque a direita persegue os homossexuais. Não. Você tem muitas pessoas de direita que são homossexuais. Muitas. Né? E muitas pessoas de direita que são empresários, que querem livre mercado, que querem pagar menos impostos, etc. e tal. Então as pessoas vão... e elas vão querendo, então, jogar rótulos, principalmente em cima da direita, né? O problema também. A rotulagem é uma maneira de você descredenciar o outro lado, e isso não necessariamente precisa ser verdade. Isso é que é o complicado. Porque, lógico, tem países que são extremamente de esquerda e que têm sérios problemas com relação a gênero. Sim. Sim. E assim como tem países de direita, principalmente mais extrema, que também tem problemas com relação a esse assunto. Como em outros assuntos, né? Como você tirar a vida, enfim, aquelas outras coisas, você encontra nos dois lados. Se você pensar, a China, teoricamente, é um país comunista. Não se fale em homossexuais na China de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pergunte lá pro governo chinês qual é a política deles em termos de direitos dos homossexuais. Eles não vão nem responder a pergunta. Isso não significa que não tenha. Exatamente. E lá tem... Mas é altamente opressivo. Exatamente. E lá tem, como tem em qualquer lugar, né? Então, se a gente for pensar, né, em uma série de questões envolvendo, por exemplo, a posição da mulher, né? Se a gente fosse ver os órgãos dirigentes dos países comunistas, você encontrava uma mulher em cada 15 homens. Se a gente fosse ver o Politburo da União Soviética, em 1989, não tinha nenhuma mulher. Absolutamente nenhuma mulher. Né? Então, quer dizer, essa questão também de que a esquerda está mais preocupada com a situação das mulheres ou das minorias, etc. e tal,
Eu tive na Tchecoslováquia durante o comunismo, né? Então eu tive essa possibilidade que eu, Aham. durante o comunismo, eu visitei a Alemanha comunista, na Alemanha Oriental, visitei a Polônia, visitei a Tchecoslováquia, visitei a Iugoslávia, visitei a Hungria. E mais de uma vez, né? Foram umas 4 ou 5 viagens que eu fiz. E a gente via, por exemplo, no interior da Tchecoslováquia, um preconceito total aos ciganos. Pô, Sim. mas é um país socialismo, tá? O socialismo é povos do mundo todo univos, trabalhadores do mundo Aham. todo univos, né? E você entrar, chegava lá em Banska Bystrica, que era uma cidadezinha no interior da Tchecoslováquia, e a população cigana era totalmente segregada, totalmente segregada. Então, até eles irem nos bares, eles na verdade eles compravam alguma coisa e iam para praça assim, para ficarem juntos assim, nem Uhum. entrar no bar eles eram, né? Então, é claro que eu me preocupo mais com os rótulos que jogam na direita, né? Sim, lógico. E aí eu fico pensando assim, caramba, movimento feminista nos países socialistas, né? Proteção às Luzes. minorias, coisas do gênero, eu não vi. Mas enfim, voltando lá ao ponto inicial, né? Uhum. Então eu não vejo que a sociedade brasileira ela esteja realmente polarizada. Eu acho que a polarização é uma simplificação da imprensa e da esquerda que quer então taxar na direita uma posição de fascista. Uhum. Então, se você é de direita, você é fascista. E consequentemente, nós somos os amantes da liberdade e seja lá o que são as liberdades, né? Porque a gente Uhum. vê a questão da liberdade de expressão hoje, que eles já falam que a Sim. liberdade de expressão é uma coisa relativa, né? E o que me preocupa um pouco também é o seguinte, é que a partir do momento em que eles dizem, por exemplo, que quem é contra o governo de esquerda, ele é fascista, infelizmente o que acaba acontecendo? Alguns jovens falam assim, peraí, se então ser contra a esquerda é ser fascista, então eu sou fascista. Uhum. Então, infelizmente, acontecem de jovens agora muito novos, de 15, 16 anos de idade, poxa, estão dizendo por aí que quem é contra o Lula é fascista. Então eu sou fascista. E aí entra, né, uma questão que é o que é, Aham, né, aham, fascismo. Porque para a pessoa chegar a achar por causa de um elemento, aham, né, é aham, porque ela não tem a menor ideia do qual que é o conceito aham, de sim. o que é um governo Fascista. fascista, Uhum. tá? Então, um governo fascista é aquele que é de direita. Não, eu acho que a gente já teve fascistas de esquerda, não é por aí. Não, então é porque são fascistas porque eles são contra a igualdade de gênero. A União Soviética também era contra a igualdade de gênero. Então, assim, esse conjunto de rótulos, eles Aham, sim, sim. não explicam e, ao mesmo tempo, rotulam. E mesmo a questão, por exemplo, E, da pessoa ser religiosa, também não sim, significa isso. Porque muitos religiosos na França foram perseguidos pelo governo fascista durante a ocupação alemã. Então aham, você tinha muitos católicos que combateram, né, durante a ocupação alemã, você teve um governo colaborador dos alemães, né, que era o do Marechal Petain. Era um governo fascista e que perseguiu muitos líderes religiosos católicos que se opunham à ocupação alemã porque eram patriotas. uhum, Eram patriotas católicos, inclusive padres que foram fuzilados, né? Então, outro rótulo interessante é a questão do terraplanista. aham, Então, eles usam muito, a imprensa também fala muito do terraplanista, que é um rótulo que eles jogaram em cima do coitado do evangélico. Só que eles não querem dizer, né? Eu vejo às aham, vezes tem lá umas comentaristas de uns noticiários famosos aí, sim, que ela fala com raiva dos terraplanistas. Na verdade, ela está falando com raiva dos evangélicos. Ela tá querendo dizer que os evangélicos são ignorantes. Mas quando chega às eleições, qual é o primeiro grupo que eles procuram? pois. Os evangélicos. Eles passam 2 anos falando mal dos evangélicos. Quando chega a eleição, aí não, Aí estamos muda nos tudo. aproximando, Pois é, existe um é um conflito. jogo de interesses, né, que basta você olhar com um pouquinho de cuidado que você já percebe, mas
eu acho que eles acreditam que funciona, né? E aí a coisa perpetua, Porque funcionou por muito tempo, né? né? Então, esse jogo, na verdade, a gente vê, por exemplo, muito nas eleições na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Nas eleições da Europa em 1945, por exemplo, na Itália, na França, em que os partidos de esquerda eles queriam ligar a imagem dos partidos de direita ao fascismo. Na Itália isso foi muito forte, realmente. O Partido Comunista Italiano ele quase ganhou a eleição logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Foi preciso uma reviravolta muito grande da sociedade. Parecia que era certo que eles iam ganhar, né? E uma das estratégias que eles faziam era essa, né? De todo mundo que não fosse comunista era taxado de fascista. E eles estavam traumatizados, realmente eles tinham sido governados pelo Mussolini, né? Até 1944. Então, enfim, eu acho que assim, a ideia dessa nossa primeira conversa, da minha parte, era isso, né? Tentar mostrar, né? Que, por exemplo, do lado da esquerda também, né? Então, a gente ligar a imagem da esquerda, por exemplo, ao presidente Lula, é um grande equívoco, né? Porque você tem outras lideranças de esquerda e você tem lideranças capazes, extremamente capazes. Ciro Gomes é uma pessoa que eu tenho muita admiração por ele, tenho diferenças de pensamento enormes, né? Mas é uma pessoa que estuda, que pesquisa, que analisa dados estatísticos, que tem conversas de alto nível. Às vezes ele dá aqueles ataques, né? Fica raivoso. Ele surta às vezes. Às vezes ele surta, né? Mas veja, é uma figura valiosa da esquerda. Então, e ele não tem nada a ver com o Lula, né? Pelo contrário, hoje em dia ele detesta o Lula. Então, você ligar a figura, eu quero votar na esquerda. Eu me identifico com a esquerda, eu me identifico com o socialismo, eu me identifico com a ditadura do proletariado, eu me identifico... Então, assim, existem outras pessoas, né? Você tem o pessoal do PSOL, que é mais de uma extrema esquerda, né? Mais luta do proletariado, revolução, combate à burguesia, etc e tal. Você tem o PT, você tem o PDT com a figura do Ciro Gomes, e tem outras esquerdas aí, até o Partido da Classe Operária, o PCO. Então, a gente identificar o Lula como sendo a esquerda, ou o PT como sendo a esquerda, é também um grande equívoco. Um pouquinho aqui, né, já que a gente está falando de esquerda, de direita, muitos dos conceitos que dão base para a esquerda, né, Marx, Engels e tal, são quase da Revolução, não Industrial. da Revolução, Revolução Industrial. E naquele momento, aquele contexto, talvez ele fosse até relativamente coerente e consistente com aquele momento de mundo. E a gente vê que houve toda uma mudança de mundo, mas os conceitos que hoje são defendidos, né, pela esquerda ainda são fundamentos lá de uma realidade em que não coaduna mais com o que a gente vê hoje. Né? E por que não houve uma reescrita, né? Uma modernização, uma readequação disso? Porque eu acho extremamente, como é que eu vou dizer, fora de contexto, palavras como proletariado, como burguesia, como não sei o quê, num mundo hoje que é totalmente diferente. Né? Nós não somos mais um mundo da indústria. Né? Sim, somos prestação de serviço. Exato, então fica muito esquisito ficar dando esses rótulos. Né? Bom, te interrompi, desculpa. Não. Mas o que acontece, né? Eu admiro muito Marx, então eu gosto de ler Marx, e eu acho que ele reconheceu algumas doenças. Então ele viu algumas coisas interessantes e descreveu essas coisas de uma forma interessante. Mas a solução dele é bastante equivocada, e como você disse, muita coisa mudou. Então, num primeiro momento, né? Então ele
ele identificou basicamente o avanço da história em cima da questão das relações de trabalho. Então, que a história ela avança de acordo com as relações de trabalho, escravismo, feudalismo, capitalismo. E aí ele, embora ele fosse um materialista histórico, então significa que ele não acredita em Deus, ele não acredita numa espiritualidade, ele não acredita em nada disso, na verdade, ele criou, de certa forma, uma religião. Porque o que ele fez? Ele disse assim, olha, o capitalismo vai acabar e depois do capitalismo vai vir o socialismo. Isso é uma questão de fé, puramente de fé. Porque o capitalismo ele pode acabar e um dia ele vai acabar. Mas não significa que vai vir o socialismo e não significa que vai vir uma coisa melhor. Sim. Eu acredito que vai vir uma coisa pior depois do capitalismo. Eu acredito, mas não vou nem entrar nesse aspecto. E a outra, eu até hoje mesmo eu comprei um livro, né, que é a transição do capitalismo para o socialismo. E eu fui lendo o livro e simplesmente o que eles dizem é assim, vai ter uma revolução do proletariado, vai ser violento. Tá, poxa, mas eu quero um livro que me diga assim, como é que vai ser a economia socialista? Porque eu vi a economia socialista da União Soviética, eu vi a economia socialista dos países que eu visitei, e aquilo ali para mim não era sustentável. Né? Então, assim, antes até de entrar na tua pergunta, um caso clássico para mim é o da minha amiga Zlata, de uma cidadezinha, Zlata é o apelido dela no Esperanto, né? Ela conta, né, que na cidadezinha dela, na época do comunismo, existia como se fosse uma empresa pública responsável por manutenção elétrica. E essa empresa pública, como a cidade era muito pequenininha, só tinha 2 funcionários. Um deles era um cara extremamente habilidoso e o outro era um tremendo lambão, preguiçoso e trapalhão. Então, quando você tinha um problema elétrico na sua casa, você contactava a tal da empresa onde só trabalhavam essas 2 pessoas. Os 2 eram secretários e faziam tudo. E aí você era agendado ou com o A, que era o bom, ou com o B, que era o lambão. Se você era agendado com A, beleza. Se você era agendado com o B, o que as pessoas muitas vezes faziam? Elas desagendavam, ligavam para o A e pagavam ele por fora. E aí o A ganhava um dinheirinho extra. Então, a economia socialista ela tem esse problema. Porque você não pode exigir do sistema socialista, porque o B ele precisa de um emprego. O B ele fez um curso de eletricista. O Estado colocou ele como eletricista. Mas naquela cidadezinha ninguém quer saber de ser atendido pelo B. Quando você exacerba no controle, né, e coloca tudo na mão Do Estado? do Estado, é igual quando você tenta apertar demais um parafuso, ele vai espanar. Sim. Não é? Por quê? Porque as coisas tendem a escorregar. Né? Esse é um caso, né? Eu poderia citar vários, mas porque eu vivi na Polônia, eu vivi essas coisas, então, mas o Marx realmente, ele não previu o surgimento da classe média. Né? Então, por exemplo, eu não estou na previsão do Marx, por quê? Porque eu sou professor, eu sou advogado. Então, para o Marx, eu sou um oprimido porque eu sou um oprimido, etc. e tal. Bom, eu sou da classe média, eu também trabalho como advogado, se eu sair do meu emprego, eu posso continuar só advogando, né? Então, eu não penso na derrubada do Estado e, por outro lado, eu também não estou oprimindo ninguém. Ninguém trabalha para mim. Eu sou advogado, mas eu não tenho empregados. Então, quando trabalho como advogado, eu não estou extraindo a mais-valia de ninguém. Eu não estou extraindo a mais-valia de ninguém. E aí fica uma coisa solta, é uma ponta solta dentro de um contexto, de um conceito. Exatamente. As sociedades que desenvolvem a classe média, elas não pensam em revolução do proletariado, a não ser os filhos da classe média, né? Os filhos da classe média vão para umas faculdades particulares aí, onde fazem lavagem cerebral, e aí enquanto os pais estão sustentando eles, aí eles pensam em revolução do proletariado. Quando eles começam a pagar imposto, né? Aí eles já começam a ver que a coisa é mais embaixo é bem diferente. Né? Então, daí porque a gente vê aquela professora da USP, tem um vídeo muito interessante onde aparece até o presidente Lula assistindo,
onde ela grita: eu odeio a classe média, Sim, eu sim. odeio a classe média, porque a classe média é isso. Por quê? Porque a classe média é o que impede a revolução. E quanto mais uma sociedade tem classe média, mais a ideia de revolução desaparece. Porque, na verdade, o socialismo ele só pode passar por uma revolução. É o único caminho para o socialismo, é sangue e cabeças cortadas, né? É como dizia lá um dos pensadores italianos, né? A gente só vai resolver os problemas quando a gente enforcar o último nobre nos intestinos do último padre. Nossa. Ai, de doer. Então, eu concordo contigo, embora, assim, muitos colegas meus de esquerda, eu tenho muitos amigos de esquerda, né? Eles dizem que Marx, ele continua intocável. Que tudo em Marx continua absolutamente perfeito, que absolutamente nada mudou, que tudo que ele falou continua valendo. Ok. É. Mas tem esse detalhe, o capitalismo ele foi se transformando, o capitalismo foi criando seguridade social, ampliando educação pública, ampliando saúde pública, né? Às vezes as pessoas falam assim, a Suécia é um país de esquerda. Não, a Suécia não é um país de esquerda. A economia de mercado, a economia da Suécia o que é? Uma economia de mercado. Se a economia da Suécia é uma economia de mercado, não muda nada o fato de ter educação pública, saúde pública, previdência social. Isso não faz um país ser de esquerda. O que faz um país ser de esquerda é a mudança do modelo econômico. Sim. E o modelo econômico sueco é um modelo econômico capitalista. Pois. É, porque a gente fala assim, nossa, mas a China é comunista. Ela foi comunista e enquanto ela foi comunista, ela ficou no século XIX. Né? Fomes e muita pobreza e problemas. Foi a partir da hora que ela começou a dar uma guinada, né? Mantendo o vermelho funcionando, mas ela deu uma guinada economicamente e pela pujança dela, ela hoje é quase a primeira economia do mundo. Sim. Né? Mas ela teve que abandonar as raízes, por quê? Porque a tendência, no meu ponto de vista, e eu não sou nem sociólogo, nem nada disso, é que os governos, muito calcados na questão socialistas, eles acabam precisando de desenvolver um modus operandi onde empobrece tremendamente a população, aumenta num grau altíssimo a dependência do cidadão com relação ao Estado. Esse é um Estado que também não consegue produzir muito. Sim. Então o país vai afundando. Sim. Né? Se a gente for ver Cuba, por exemplo, né? Que por mais que tentem dizer que Cuba é isso e aquilo, que é uma maravilha e tal, mas basta fazer uma viagem lá que você vai ver que é uma pobreza. Eles estão com problema até de produção de açúcar hoje em dia. Que é quase que a essência deles. Né? Então, essa questão da realidade, né, de levar um país para o lado de um socialismo mais pleno, eu acho que isso é um problema porque nega o econômico é o que traz riqueza, né, que melhora a qualidade de vida, que melhora as coisas, mas ele vai contra essa ideia. E os governos não querem que isso mude, por quê? Porque eles perdem o controle sobre o povo enfim. No caso do fim da União Soviética foi isso, quer dizer, um país com uma área agricultável gigantesca, né? Chegou num determinado momento que a União Soviética teve que importar trigo dos Estados Unidos. Um país que era para ser um celeiro do mundo, tendo que importar trigo dos Estados Unidos, porque ineficiência, né? Porque, na verdade, o que acaba acontecendo nesse tipo de regime é que você acaba criando famílias e clãs e você vai colocando os membros do teu clã em posições de liderança. E aí você coloca esses caras como diretores de fábricas, diretores de comunidades agrícolas e cooperativas agrícolas e tudo mais. E a ineficiência vai minando, né, o sistema. Sabe? A ineficiência. Né? Porque não consegue. Simplesmente não tem essa habilidade, né, de fazer a construção do crescimento. Né? Então, assim, eu preocupo muito quando o pessoal fala assim, a Venezuela está cada dia mais se tornando uma Cuba
né? Um país com muitos pobres e sem classe média, né? E aí falam agora da venezuelização do Brasil, né? Que realmente a gente vê que tá baixando o poder de compra e de tudo no Brasil. E o Brasil não merece isso, porque é um país continental, é um país riquíssimo. Sim. Não que eu estou dizendo que a Venezuela merece ou Cuba merece, não. Mas eu sou brasileiro, eu tenho que puxar a sardinha para o Brasil. Eu não acho que ele merece isso, porque ele tem condições de ser grande, Sim. sabe? Eu acho que está no DNA do Brasil ser grande, não só em territorial, mas como país mesmo, como força, né? E o que a gente vê é um empobrecimento, e isso não tem lógica. É a questão da falta de planejamento, né? A gente vê o Brasil, desde do aspecto da educação. Nós somos um país que desmerece muito a matemática, a física, a química. E a gente valoriza muito o direito, a sociologia, a antropologia. Que eu sou do direito, mas veja, então desde minhas filhas todas, quando foram fazer vestibular, o que vocês vão fazer? Qualquer coisa que não tenha matemática, qualquer coisa que não tenha física ou química, né? Então já começa aí. E as nossas lideranças políticas e tudo mais, elas são muito mais voltadas às ciências sociais do que às ciências exatas. E eu acho que isso reflete muito nesses governos que a gente tem tido ao longo do século XXI, que são governos que a gente não vê nenhum planejamento de longo prazo. Né? Onde é que a gente quer estar daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos aqui a gente quer estar num país sem fome. Então vamos distribuir ajuda para a população. Tá, tudo bem. Mas como é que a gente vai aumentar a produção para que a gente não tenha que dar a essas pessoas Bolsa Família? Então, qual é o planejamento econômico em termos de produção de energia, de reindustrialização, de aumento de tecnologia, de aumento de competitividade, para que a gente, daqui a 20, 30 anos, as pessoas possam se alimentar pelo seu próprio trabalho? Esse tipo de ajuda, né, do governo foi um paliativo para uma realidade que demandava uma ação. É tipo aquele negócio assim, não, vou fazer uma coisa provisória. E aquele provisório vira um permanente. E é isso pela falta de que, tudo bem, vamos fazer isso porque o problema é grave. Mas, enquanto isso, vamos fazer todo um planejamento para que isso deixe de ser coerente e de continuar. Sim, pois é. Um exemplo que eu trago, por exemplo, é a questão, o Brasil, no final da década de 60, nós importávamos alimentos. E as pessoas aprendiam na escola que o cerrado brasileiro não era viável para a agricultura, porque o solo era muito ácido. Então você pega livros de geografia dessa época que dizia que o cerrado não era feito para agricultura. E nós tínhamos um problema de baixa produtividade agrícola. Então o governo federal, na época, ele falou, o que a gente pode fazer para isso? Vamos criar um centro de pesquisa na área agricultura. Criaram na década de 70 a Embrapa. Né? E aí qual era o papel da Embrapa? Criar através das chamadas cultivares, das variedades vegetais, sementes para cada região do Brasil. Então, o melhor feijão para cada lugar do Brasil, o melhor milho para cada lugar do Brasil. Clima, terra, tudo. Exatamente. Água. E aí já se pensava, acho que você lembra, em 1979, por aí, aquela campanha toda do Figueiredo para a questão do leite de soja, a soja e tudo mais. A soja, na época, quando ela veio para o Brasil, ela só podia ser cultivada no Rio Grande do Sul, porque a soja ela é uma planta da China e ela, naturalmente, ela tem um problema sério com a questão do sol e do quanto de sol que ela pode receber, em que época do ano ela pode receber sol. Incrível isso. Só podia no Rio Grande do Sul, máximo Santa Catarina. Que não são os maiores produtores hoje. Hoje, pois é. Então, através da Embrapa, nós fomos orientando nossos agricultores de como plantar no cerrado e como transformar o solo do cerrado. Mas veja, o governo federal, aí vem justamente a questão da sociedade de mercado. O governo federal não foi lá mexer na acidez do solo do cerrado. Foi cada agricultor recebendo treinamento através dos seus agrônomos que foram transformando o solo do cerrado.
E a Embrapa também pegando em tecnologia estrangeira, inclusive americana, que os americanos tinham o mesmo problema com a soja, foram criando variedades vegetais da soja, de forma que hoje a gente planta soja na Amazônia. E aumentando produtividade de milho, aumentando produtividade de algodão e tudo mais. Hoje em dia o Brasil é um celeiro. O Brasil se alimenta e alimenta boa parte do mundo. Mas isso foi um planejamento, isso não foi do dia para a noite. Foi década de 70 e décadas de pesquisa. Mas esse crescimento, essa evolução, esse sucesso, ele não veio da mão do Estado, em termos de fazer investimento de fazer direto. o plantio Exatamente. efetivo, que era o caso da União Soviética. Sim, pois é. Né? Porque ela que plantava, ela que colhia e ela distribuía e ela não sei o quê. E aí não, o que foi? Trouxe a tecnologia, achou soluções, criou linhas de financiamento, etc. E educou os caras plantaram direito a coisa, puf. Isso aqui vai dar dinheiro, existe demanda. Então assim, para tudo, se você for com inteligência, você consegue. O problema é quando você não quer resolver um problema. Ou você não está nem preocupado, porque simplesmente eu quero comprar voto. Pois, então é isso que eu vou distribuir dinheiro para o pessoal, eles vão votar em mim, quem se candidatar contra mim, eu vou dizer que eles querem acabar com o Bolsa Família. Então não vota no fulano porque ele vai acabar com o Bolsa Família. Desqualifica ele. Exatamente. E pronto. Não se preocupa, você pode continuar sem emprego, etc e tal. Eu vou te dar o Bolsa Família. Se você tiver muitos filhos, você vai receber aí uns R$ 1.200 por mês. E a coisa não resolve. Bom, vamos dar uma guinada? Woke. Porque eu estou lembrando aqui porque o woke ele leva muito para o lado ambiental, para o lado de alguns aspectos sociais e tudo. É uma agenda pelo menos 3 grandes alicerces ela tem. E uma das coisas que eu fico vendo é que a exploração, por exemplo, de petróleo na região norte está bloqueado, está proibido, porque aquilo ali pode... Mas, gente, é justamente dali que sai um petróleo que é explorado pela Venezuela, é explorado pela Guiana. Sim. E eu vi outro dia um gráfico sobre crescimento de economias da América, e aí estava lá a Argentina em primeiro lugar durante muitos anos, depois ela foi, e de repente a Guiana foi, e mesmo hoje ela ainda está nos top 5 ali. Em termos de renda per capita. Exato, em termos de renda per capita. E muito dessa renda per capita também é petróleo. Sim, basicamente. Né? Basicamente é petróleo. Então fica, mas isso vai destruir o ecossistema da Amazônia, não sei, ué, gente, o Cerrado não podia plantar, mas deu-se um jeito. Será que não tem jeito de fazer essa extração sem causar esse dano? Ou não vão fazer não, porque pode causar o dano. E eu não sei como é que evita o dano, então não vão fazer. Eu acho que isso não é uma coisa muito inteligente, né? Bom, mas eu falei demais. Eu acho que a Petrobras ela tem tecnologia e tem mostrado que tem tecnologia para tirar petróleo do mar sem grandes danos ambientais. Ela está fazendo isso há décadas. E numa profundidade absurda que ninguém conseguiria tirar. Sim. Então, será que não consegue fazer uma coisa que preste ali, né? E a Petrobras justamente, né? Quer dizer, foi algo que foi um projeto de diferentes governos e que levou justamente, diante da continuidade, do apoio e tudo mais, a que a Petrobras fosse desenvolvendo a sua própria tecnologia, né? E hoje em dia ela é uma das empresas que tem maior tecnologia na parte de extração em águas profundas, né? Mas a questão do woke, o que me preocupa também, né, em outras áreas, né? Porque o woke, ele, não sou eu que estou inventando isso, né? Ele tem uma base muito grande no marxismo, o que não seria um problema, tá? Então, como eu disse para vocês, eu não sou uma pessoa que despreza o Marx, que odeia o Marx, nada disso. Mas a ideia é que dentro do marxismo, a base do marxismo é a luta de classes. E a base do wokeismo é justamente você dividir as pessoas em rótulos ou em casinhas, né? E, então, por exemplo, a questão da sociedade patriarcal. Então, os homens exploram as mulheres,
os homens são maus, as mulheres são exploradas, as mulheres então têm que resistir contra os homens, e que têm que, de certa forma, ser inimigas dos homens. Então eu vejo, né, minhas filhas são jovens, eu vejo muito amigas delas dizendo que elas odeiam os homens. Né, que elas odeiam os homens, porque os homens, enfim, que os homens são por natureza estupradores, por exemplo, né? E coisas do gênero, né? Existe o machismo, existe o machismo. Eu até uma vez eu fui participar, eu estava participando de era um processo administrativo contra um servidor público que era acusado de machismo, né? E aí eu participei da comissão de julgamento, etc e tal. E aí uma das testemunhas era uma mulher, e aí perguntou-se para ela, né? O fulano é machista? Ela falou, o fulano ele é profundamente machista. Mas eu também sou machista. E ela era de um movimento feminista, sabe? Mas ela estava dizendo assim, o machismo é uma coisa que está entranhada na nossa sociedade, etc e tal, né? Os homens, eles aprendem a ser machistas com a mãe. As mães, né? As mães trabalham, no segundo expediente elas cuidam dos filhos e frequentemente elas ensinam os filhos a serem machistas. Mas, então o machismo sim, ele existe, o machismo tem coisas ruins, sem dúvida nenhuma, mas o problema não é a gente brigar contra o machismo. O problema é a gente criar um entendimento de que os homens são inimigos das mulheres. Né? E que os homens, então, eles têm que se despir da sua masculinidade. Né? O que eu acho ridículo. Né? Então, o homem tem que se despir da sua masculinidade. Né? Então, podem me jogar pedra, tá? Podem me jogar pedra. Mas, por exemplo, a minha mãe tinha pavor de barata. E eu peguei dela o pavor de barata. Só que, graças a Deus, eu sou um marido com 3 filhas, né? Eu coloquei na minha cabeça assim, eu sou o homem da casa. Se aparecer uma barata na minha casa, no Rio de Janeiro às vezes aparecia, eu tenho que matar a barata. Então, eu tenho que enfrentar o meu nojo, a minha aversão profunda à barata e perseguir a barata até matá-la. Isso é machismo. Sim. A ideia de que, né? Mas, enfim, alguém tem que matar a barata, né? Eu absolutamente não me incomodo, né? Eu sempre tive esse reflexo, né? Se eu estou dentro de um ônibus e entra uma mulher, não interessa se ela é mais jovem, se ela é mais velha, eu vou me levantar e vou oferecer o lugar para ela. É machismo, né? Bom, mas enfim, o fato isso não significa que homens e mulheres são inimigos. É o machismo que passa pelo nome de cavalheirismo, mas é uma atitude masculina. Masculina. Né? Esperada do masculino, então é machista. Faz parte da minha masculinidade oferecer o lugar para as mulheres. Né? E aí vai para outras questões de gênero, né? Como a questão da homossexualidade, mas sempre tentando criar aquela questão do inimigo, né? Então, olha, se você é homossexual, você tem que votar na esquerda. Né? E o cara, não, peraí, mas eu não acredito nos valores econômicos da esquerda, eu não acho que esse modelo econômico vai funcionar. Né? Então, eu sou mais ligado eu sou um empresário, eu sou, né? Então, tentam muito usar essa questão, né? Então, o wokeismo, ele tenta sempre fazer assim, olha, existem as minorias, existem os oprimidos, e os oprimidos eles têm que votar na esquerda. Muda de assunto e volta. E volta. Agora, isso me lembra uma coisa que num dos estudos eu ouvi uma coisa assim, a grande diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E assim, então, dizer que o woke é totalmente negativo, ou seja, não o woke, mas os fundamentos que ele tenta defender, eu acho que a gente tem que defender a questão do meio ambiente. A gente tem que defender que as pessoas têm direito de fazer suas escolhas em termos né, de gênero, etc. E tal. Mas isso não significa não é,
que você tenha que impor isso Sim. de uma maneira ampla, geral e restrita, Sim, exato. em tudo e em todos, e ai de quem não fazer isso. E eu acho que foi esse o problema. Eu acho que o woke, ele virou veneno. Sim. E acho que agora está tendo uma onda anti-woke É. que talvez seja para trazer isso para um nível Um sadio. nível sadio, exatamente. Tem uma grande artista brasileira, uma comediante, eu esqueci agora o nome dela, mas eu até assisti um show dela esse tempo daí, né? E ela estava justamente reclamando. Ela é uma mulher trans e ela estava reclamando do wokeismo, porque ela falou assim, gente, vocês estão indo muito além. Então eu me fui reconhecida como mulher, eu fui reconhecida como artista, né? Eu não estou em guerra com a sociedade, né? Tive problemas com a sociedade, sofri preconceitos e tudo mais, mas eu não estou numa guerra com a sociedade, né? Eu lutei para ser reconhecida como mulher, fui reconhecida como mulher, mas não quero, né? Um dia eu estava assistindo um programa de entrevistas da tarde aí de uma desses canais de noticiário, né? E o grupo de repórteres, eles foram entrevistar um casal, que esse casal, eles tinham decidido que o filho, ninguém poderia saber se o filho tinha nascido com órgãos genitais masculinos ou femininos. Então eles tinham conseguido uma liminar na justiça, no sentido de que os professores não poderiam identificar o filho, a criança, como homem ou mulher, que isso deveria ser um segredo que as outras crianças não poderiam saber, e que eles educariam aquela criança e sem que ela soubesse o que ela era. E que um dia, então, ela decidiria o que ela era. Tá? E aí, os repórteres foram entrevistando o casal e eles olhavam um para o outro, assim, como que diz assim... E aí eles falavam assim, poxa, mas que... Eles olhavam um para o outro e falavam assim, poxa, que fantástico, né? Maravilhoso isso, puxa, que legal. E nenhum deles agia como repórter. Nenhum deles perguntava assim, mas escuta, vocês não têm uma preocupação de que de repente com isso vocês vão criar um trauma nessa criança, que de repente essa criança vai ter outros problemas na vida dela, que ela não vai, sei lá, né? Ou seja, vocês estão fazendo o filho de vocês como uma cobaia. Né? Ou poderiam perguntar assim, mas vocês leram algum estudo científico sobre isso? Vocês sabem o que vai acontecer lá na frente? Outros já tentaram. Outros já tentaram. Está comprovado que isso é mais sadio. Não. Então, assim, eles não cumpriram o papel deles de jornalista. Por quê? Porque eles tinham medo, provavelmente, de serem criticados. Então eles só falavam assim, que fantástico, que maravilhoso. Mas olhavam um para o outro como quem diz assim, quem é que vai fazer a pergunta? E nenhum fez a pergunta. E o programa acabou assim. Eles só elogiando o casal, como eles eram maravilhosos, inovadores, etc e tal. Então, esse é um problema. Então, quer dizer, uma coisa, né, é a pessoa que vai lá e ela se descobre, né? Não, eu sou uma mulher trans, eu sou homossexual, eu sou lésbica, etc e tal. E ela se descobre. E a sociedade tem que respeitar isso, tem que reconhecer o direito dela de se casar, tem o direito dela de deixar a herança para o companheiro, de deixar a pensão para o companheiro, né? Eu sou liberal. E dentro do liberalismo, as pessoas têm o direito de ser felizes, elas têm o direito de buscar a felicidade. Isso é inegável. Agora, uma outra coisa totalmente diferente é você pegar uma criança e dizer assim para os avós, olha... Impor. Olha, você não tem o direito de dizer para ele que como ele nasceu com piu-piu, ele é um menino. Você não tem o direito de dizer isso para ele. E assim, pronto, nós temos aqui, vamos fazer uma experiência com essa criança e vamos ver o que vai acontecer com ela lá no futuro. Aí já entra o wokeismo. Né? Aí já entra o não sei o que vai acontecer. Né? Bom. E na França está acontecendo muito de a criança, o adolescente, ele entra na rede social
e ele começa na rede social a comentar que ele já tem um problema com os pais, etc e tal, que ele briga muito com os pais, etc, blá 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 blá. Isso eu vi psiquiatras falando sobre isso na França, é um problema que está tendo lá. E aí entra uma pessoa que aquela criança, aquele adolescente não conhece, começa a conversar com aquele adolescente, e aí diz assim, o que está acontecendo é o seguinte, é que você não é menino, você é menina. E os seus pais já perceberam isso, é por isso que eles estão brigando com você. É. E aí diz, você tem que imediatamente entrar num processo de transição de sexo. Porque você ainda é adolescente, você tem que começar a tomar os remédios agora. Ah, mas como é que eu faço isso? É muito simples, a gente vai te indicar um psiquiatra, você vai chegar lá e você vai dizer pro psiquiatra que se você não se transformar em mulher, você vai se matar. Se você disser que você vai se matar, aí você já passa para a próxima etapa. Eu não tô conseguindo fechar a boca, né? Não tem base um negócio desse, não tem. E aí, veja, aí é totalmente diferente, né? Porque aí você tá, na verdade, você tá interferindo na cabeça de um adolescente, né? Então você é uma pessoa que você não é da família, que você não conhece, né? Você acelera os atritos ali entre aquela criança. E aí na França já tem o caso de pessoas que daí agora querem voltar no processo de transição, etc e tal. Esse é o problema. E às vezes essa volta não é fácil, ou nem é possível. Sim. Meu Deus. E aí você já tomou os hormônios, etc e tal. Pois é. Então, isso eu quero deixar bem claro, quer dizer, a diferença do pensamento liberal para o pensamento woke. O pensamento liberal cara, você tem o direito de ser feliz, né? Então, se você é uma mulher preso realmente no corpo de um homem, etc e tal, eu não tenho nada contra isso. Eu quero que você seja feliz, eu quero que você busque a felicidade. Exato. Agora, a outra coisa é você criar uma ideologia, praticamente uma religião, né? Que vai fazer um pai criar uma criança, e pior, né? Querer que o Estado assuma esse papel. Que o Estado tem que criar as crianças sem gênero. Mas você tem que concordar e, se possível, ser também. Ou seja, é como se você falasse assim, olha, 1% da população é azul, tá? E os outros 99% não são azul. Mas como eu sou azul, todo mundo tem que ser azul. Não. Continue azul, deixa o laranja, deixa o verde, deixa o amarelo. Não deixa. Sim. Agora, eles têm que te respeitar. Acho que essa é a questão que deveria estar sendo... Sim, a luta deveria ser isso. E não, quer impor que todo mundo ache isso normal. Todo mundo acha que isso tem que crescer no mundo, que o mundo só vai ser melhor quando isso for maioria em vez... Não, peraí, deixa o mundo andar um pouquinho, não precisa impor isso de uma maneira assim. Eles não falam tanto de diversidade? Sim. Então, a diversidade por exemplo, a pessoa ser evangélica e educar os seus filhos dentro de uma denominação evangélica, ou a pessoa ser católica. Esses dias eu estava vendo uma moça que estava reclamando que ela é evangélica e que ela tem muito orgulho que o marido trabalha e ela cuida das crianças. E que às vezes as pessoas tratam ela com preconceito em relação a isso. E ela diz assim, olha, eu tenho muito orgulho que o meu marido ele ganha o suficiente para sustentar a família e que eu posso ficar em casa me dedicando totalmente aos meus filhos e ao meu marido. E aí ela ainda falou assim, os meus filhos sabem o que é um McDonald's, mas eles gostam mais da minha comida e eu tenho orgulho disso. Tá? Muito legal. E ela é tratada com preconceito, mas pô, é uma forma de viver. Por acaso uma forma de viver inválida? É como se você fosse fora da casinha porque você faz isso, porque isso antigamente era um padrão muito forte e portanto, se você está como antigamente, você está errado. Não, mas você é uma mulher submissa. Na Suécia, se vocês procurarem aí no Google, vocês vão achar fácil. Existe hoje, não é um movimento político, nada disso. É uma questão do padrão de vida deles. Cada vez mais as mulheres na Suécia estão optando por ficar em casa cuidando dos filhos. Porque cada vez mais elas estão assumindo que para elas
é uma prioridade. Como pode acontecer o contrário. Pode Sim. acontecer o caso de uma mulher que ela sustenta o marido. E o E o marido cuida não é da um família, vagabundo. E o sim. marido está ali cuidando. Veja, não estou dizendo que com isso que os homens têm que cuidar. Não, não. Não. Pode acontecer o contrário. Uma mulher que é extremamente bem-sucedida e que ela, como eu conheço, aliás, tem uma juíza que eu conheço, ela é extremamente bem-sucedida e o marido passou a vida em casa cuidando dos filhos. E Isso desmerece ele? Não Diminui a desmerece. masculinidade? Já esculhambaram muito ele, né? Pois. Já chamaram ele de vagabundo e tudo mais, né? E foi esse o acordo que eles fizeram, que eles são felizes dessa forma. Tem um cara que eu admiro muito, eu não vou citar o nome dele, mas enfim, ele é um historiador. E a esposa dele é funcionária pública federal, né? E o que aconteceu num determinado momento? Ele queria escrever os livros dele de história, né? E a esposa falou, fulano, você fez mestrado, doutorado, você é um historiador e tudo mais, né? Eu vou trabalhar e você vai fazer as suas pesquisas. E ele escreveu um livro relacionado à história do Brasil, que é um livro extraordinário, um marco na área. E ele simplesmente é isso, ele é um pesquisador, a cada 5, 8 anos ele escreve um grande livro e a esposa está lá. É uma forma de viver válida. Algumas mulheres vão dizer assim, fulana, você sustenta um vagabundo. Não, é uma forma de viver. É uma forma de viver. Isso é uma imposição sobre... existe um padrão e você tem que ficar nesse padrão. É o contrário do outro, que não é um padrão, mas que quer se tornar o padrão. Sim. E quer impor essa formação desse novo padrão. Cadê a diversidade? Cadê a aceitação? Cadê a compaixão? Né? Essas palavras são ligadas à felicidade, ao amor. Né? E, no entanto, o que a gente vê é justamente o contrário, que é o cultivo do ódio, né? Da supremacia sobre o outro, da imposição. Isso, olha, eu fico preocupado com essa turma aí que está subindo, né? Eu fico preocupado porque, por exemplo, como agora tem uma resistência muito grande ao woke, eu tenho medo dessa resistência agora ela se tornar tão forte de prejudicar as pessoas que conquistaram as suas vitórias. Então, por exemplo, eu tenho medo de... por exemplo, aquele homossexual que organizou a sua vida direitinho, que trabalha, que é respeitado na comunidade, etc e tal, ele acabar perdendo direitos porque os wokes foram tão longe que quando há uma reação, às vezes a reação atinge aquele pobre coitado que só queria viver em paz. E que já tinha alcançado o seu lugar sob o sol, entendeu? Então, isso me preocupa. E isso é bem possível. Que foi o que essa atriz estava falando, que eu esqueci agora o nome dela, né? Essa comediante, né? Que, como eu disse, é uma mulher trans. Que ela falou assim, gente, eu conquistei meu espaço, vocês estão indo longe demais. Né? Pode chegar a um extremismo no ponto contrário que... Nós, quando éramos crianças, né, teve lá a Playboy da Roberta Close. Da Roberta Close. Pra gente foi uma coisa extremamente... Veja, década de 80. Foi uma coisa pra gente totalmente natural. Todo mundo queria ver a Playboy da Roberta Close. Eu quis ver a Playboy da Roberta Close, né? Então, então assim, foi havendo um avanço sadio, né? Como houve na questão do divórcio, né? Então, antigamente, o divórcio era um absurdo, completo, né? Naturalmente, as pessoas foram percebendo assim, putz, grila, mas muita gente se separa. Como é que vai ficar a herança? Como é que vai ficar a questão dos bens? Né? A fulana vai continuar eternamente casada com fulano, isso não faz sentido. Né? Então a sociedade foi avançando? Não, pô, claro que tem que ter divórcio. Né? Então a sociedade ela vai avançando, ela vai se ajeitando. Não no sentido de interrupção da evolução dela, mas de harmonização de uma sociedade incluindo principalmente os benefícios da inteligência artificial e com uma legislação que de alguma maneira proteja, né? Sim, o cidadão, a privacidade. Então o caminho é sempre esse, sabe? Acho que é do bom senso, né? Das questões novas que surgem e que precisam de novos
novas situações. E aí fica muito difícil você pegar uma coisa de 150, 200 anos atrás e tentar colocá-la como um padrão que é imutável e perfeito para um planeta em constante transformação. Né? E que foi testado e não funcionou. Porque algumas pessoas me falam assim, a gente não pode falar que o comunismo não funcionou na prática, porque a União Soviética nunca foi de verdade comunista. Então eles falam, então o comunismo nunca foi testado e tal. Eu falo assim, olha, meu amigo, durante 70 anos, todas as criancinhas aprenderam Marx, aprenderam Lenin, todas as criancinhas aprenderam como se comportar, como uma criança marxista deveria ser, como um adulto marxista deveria ser, como um trabalhador marxista deveria ser. Todas as universidades ensinavam economia marxista, todas as ensinavam a história marxista, a sociologia marxista. Eu tenho livros de história marxista, né? E enfim, é uma outra coisa. Então, durante 70 anos você quer me dizer que eles não criaram um homem marxista? Então, quer dizer, se todas as universidades, se todas as escolas, se toda a economia, se toda a sociologia, se toda a antropologia, se tudo era marxista, e aí você vai me dizer que o marxismo não foi testado? Eu estou pensando numa analogia maluca aqui, Marcos. Eu não sei se ela é louca demais. Mas o homem sempre teve a vontade de voar, né? Tem até as histórias de Ícaro lá atrás e tudo. E o homem dizia, eu quero voar. E aí ele começou a achar maneiras. E muitas pessoas morreram por causa disso. E aí conseguiu isso, aquilo e tal. Hoje a gente tem avião, a gente tem helicóptero, a gente tem drone, a gente tem essas coisas todas. Mas o homem efetivamente não voa. Não conseguiu ainda o homem sozinho sair voando. Será que o comunismo, ele não vamos dizer assim, na teoria, uma beleza, uma coisa que até é desejada, mas que é inconclusiva, é impossível de chegar lá. Sim. Né? Eu acho. Porque eu acho que ela ela depende de coisas que não, sei lá, não casam, não funcionam juntas. Eu tenho um grande amigo, um dos meus melhores amigos é marxista de carteirinha, sabe? E o grande projeto dele é escrever uma grande obra mostrando que o liberalismo não funciona. E eu falo para ele, olha, eu me torno marxista amanhã, se você me provar que o ser humano pode viver numa sociedade marxista. Se o ser humano se você pode criar um homem soviético. Porque durante 70 anos na União Soviética você não conseguiu criar um homem soviético. E para os jovens eu falo assim, olha, eu vou me tornar... Não, o marxismo não vai funcionar enquanto você não acordar, arrumar sua cama, lavar a louça da sua mãe, ajudar a sua mãe a varrer a casa, a passar o aspirador e lavar a privada. Se você livrar a sua mãe da obrigação de lavar a pia e lavar a privada, eu vou acreditar que o socialismo funciona. Porque enquanto a gente tiver sociedade em que você não aceita lavar a privada, não aceita lavar a pia, não tem como você fazer o socialismo. Porque quem é que vai lavar a tua privada? Se é uma sociedade socialista, quem vai passar o aspirador na tua casa? Então, todo mundo, ou seja, tudo bem, tem muitas pessoas que fazem isso, mas para o socialismo funcionar, todo mundo tem que estar pronto a limpar a sua própria casa, limpar a sua calçada, varrer a rua. Porque, veja, você não pode ter um cara varrendo a tua rua. Tem que ser você. Você vai submeter, então, que sociedade socialista é essa que você é professor universitário e o outro cara varre a tua rua? Você tem que ser um professor universitário que varre a rua. Mas eu ouvi uma historinha que eu acho que casa com isso que a gente está falando. Que o cara encontrou com um socialista, tal, comunista, principalmente comunista. E falou assim, você é comunista, né? Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos supor que você tem 2 casas. Você me daria uma? O cara, lógico.
Com certeza. Não. Se você tivesse 2 carros, você me daria um? Mas com certeza, eu tenho 2 carros e você sem nenhum, né? Sem problema. Uhum. E se você tivesse 2 galinhas, você me dava uma? Não. Pô, mas se você me dá a casa, me dá o carro e não vai me dar uma galinha? Ele falou assim, porque eu tenho 2 galinhas. Ou seja, né? É muito fácil você falar sobre a beleza da igualdade da e tal, até chegar em você, Exatamente. né? A sociedade de mercado, ela tem 1000 defeitos, mas a sociedade de mercado ela nunca planejou ser perfeita. A sociedade de mercado, ela é um reflexo do ser humano. O ser humano, a gente espera que ele evolua, então então a gente espera que a fraternidade, enfim, ela prevaleça, que as relações de trabalho, enfim, que sejam melhores e tudo mais. Mas a diferença é que por que a gente está falando ainda de marxismo, né? Porque a gente está falando de wokismo. O wokismo, ele é, basicamente, como eu falei, marxista. E, então, assim, a gente não pretende ser perfeito. A gente pretende melhorar, sempre. Mas a perfeição a gente nunca vai chegar. O socialismo, Marx via o socialismo como o fim da história. Por quê? Porque o socialismo representaria o fim do conflito. Se você acredita numa sociedade sem conflitos, então aí você foi pro aspecto da religião. Aí você saiu do mundo real, né? E foi para algo que não é possível. Porque eu acho que assim, o capitalismo perfeito ou o socialismo perfeito, feito por pessoas imperfeitas, é incoerente e é inconquistável. Sim. Porque por mais que você tenha um modelo X, né, que pode pensar a coisa melhor do mundo, mas as pessoas têm seus defeitos, têm suas limitações, têm seus interesses, têm seus vícios, têm seus... E aí, na hora que coloca a pessoa para trabalhar num desses sistemas aí, as imperfeições dela vão comprometer o sistema. Sim. Né? Em baixo ou em alto grau, né? Depende de onde que está vindo a coisa, e quanto mais para cima, pior. Né? Então, eu acho que o sistema imperfeito, por exemplo, o capitalista, né? Ele tem que trabalhar com as imperfeições dele, tem que trabalhar com as limitações, com os contextos em que ele está funcionando, mas tentando melhorar isso. Né? Agora, eu acho que isso nunca vai acontecer se não houver um esforço, né, de uma consciência no nível da pessoa, dela também se melhorar. Entendeu? Sim. Eu acho que o mundo, para melhorar, e os sistemas para melhorarem, a base de tudo é as pessoas estarem convictas de que elas precisam melhorar. E que é algo totalmente compatível com o liberalismo, né? Então, se a gente for ler Adam Smith e tudo mais, né? Ele nunca falou de jeito nenhum que as pessoas têm que ser cruéis ou que as pessoas têm que ferrar com as outras. Não, a ideia do liberalismo é a ideia do ganha-ganha. Né? Então, era o que estava falando agora. Eu tenho muitas críticas ao Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, que pediu demissão agora, né? E ele falando, olha, os Estados Unidos e Canadá têm que entender que não precisa os Estados Unidos ganhar e o Canadá perder, ou o Canadá ganhar e os Estados Unidos perder. Sim. Nós temos vários aspectos da nossa economia que são complementares. E a gente pode tranquilamente fazer um jogo do ganha-ganha. O Canadá tem muitos recursos minerais que os Estados Unidos precisa. A gente vende os recursos para os Estados Unidos, os Estados Unidos compra. A gente ganha, porque a gente está vendendo recursos, e os Estados Unidos ganha porque está comprando matéria-prima. Né? Então, a ideia da sociedade de mercado não é uma ideia de ganha-perde, é uma ideia de ganha-ganha. Né? A gente tem que fazer a economia de mercado funcionar no sentido do ganha-ganha. Então, eu, por exemplo, sou professor. Né? Adoro ser professor. Sou apaixonado pela minha profissão. Tenho uma relação de trabalho com uma universidade.
A minha relação com eles é uma relação para mim de ganha-ganha, porque eu amo dar aula e eu sou pago para dar aula. E eles precisam de um professor. É claro que existem relações profissionais que são ruins, nocivas, existem Sim. várias empresas que são extremamente nocivas e tudo mais, existe isso. E a gente tem que melhorar e tudo mais, né? Não sou inimigo de sindicato, por exemplo, né? Desde que o sindicato, o papel dele seja melhorar a relação entre os empregados e o empregador e buscar soluções e tudo mais, pode ser uma coisa maravilhosa. Agora, se o sindicato, o papel dele é puramente político eleitoral, né? Como eu via, né, na época que eu fiz militância estudantil na UERJ, né? E lá tinha o sindicato dos bancários, e o sindicato dos bancários usava nós, estudantes, para fazer política, basicamente. Então eles emprestavam carro de som, equipamentos e tudo mais, mas basicamente levando a gente para fazer manifestação contra governos e tudo mais, etc. e tal. Então ali já era uma outra coisa, né? Já era um outro uso político, e que no caso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi péssimo, né? Na época veja só, entrando aqui questão de sociedade de mercado. Algumas indústrias, né? A Federação de Indústrias entrou em contato com a UERJ na época, para que houvesse maior contato entre as indústrias e os cursos de engenharia, para que as indústrias ajudassem os cursos de engenharia a se modernizar e os alunos eles fossem educados naquilo que eles teriam empregabilidade imediata ao se formarem. Que é um ganha-ganha. Que é um ganha-ganha. O DCL foi totalmente contra, porque a universidade pública ela estaria se vendendo ao mercado e ao burguês. E aí, não os cursos de engenharia, mas o DCE fez manifestação contra o convênio não foi assinado. Então, então, a conclusão, eles continuaram com material sucateado, aprendendo coisas que não davam empregabilidade a eles, etc. E tal. E esse é um problema que não é reservado para engenharia. Acho que vários cursos. Ontem a gente estava conversando sobre isso, né? Que muitas vezes o professor é visto como o cara que atrapalha, né? O aluno Determinado estudante, que nem todos, a cumprir o objetivo dele, que é pegar o diploma. E o professor está ali só para atrapalhar, não é? Ou seja, é um jogo. E às vezes o que acontece? O professor entra no jogo, do tipo, eu não vou te atrapalhar, então eu não vou te ensinar, e você vai dizer que está satisfeito, e aí você pega o seu diploma e eu pego o meu salário e estamos conversados. E aí o que você está fazendo? Você tá. Aí volta na questão da pessoa. Faltou ética, faltou moral, né? Faltou uma postura coerente com o seu papel. Pô, eu sou um estudante, estou aqui para me tornar um profissional, eu quero me tornar um excelente profissional. Se eu não tenho bons professores, eu vou reclamar. Se eu tenho bons professores, eu vou, né, pegar o máximo que eu puder desse professor. Exatamente. E o professor é a mesma coisa. Eu sou um professor, eu estou aqui com a missão de ensinar e eu vou dar o melhor meu para poder fazer isso. Se isso significar, eventualmente, ter que reprovar alunos, né? Eles que melhorem, porque eu não vou baixar para formar alguém que não tem condição de ser um bom profissional. Exatamente. Né? Então, novamente, a gente volta na questão do indivíduo como sendo a grande solução, né? Só que, infelizmente, o que a gente vê é que uma sociedade, muitas vezes, ela premia o esperto, o golpista, né? O mentiroso, né? E o professor ele é muito prejudicado hoje em dia por decisões judiciais, né? Então, existem alunos que eles seguem uma cartilhazinha da desonestidade. E eles seguem tão bem aquela cartilha que a instituição às vezes percebe assim, putz, a gente vai ter que engolir essa, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Ele vai entrar na justiça e vai exigir tal coisa e ele vai ganhar. Exatamente. Então, tem umas horas que a desonestidade ela marca gol.
Bom, eu não vou Exato. entrar em Não, exemplos práticos mas sobre isso, isso mas... vem mostrar que, além das pessoas terem que Uhum, melhorar, uhum, as legislações têm sim, que melhorar, uhum, né? é, Os processos de gestão das organizações têm que melhorar. Todos os mecanismos para realizar coisas uhum, precisam também se coadunar com essa sim, evolução ética e moral no nível da pessoa, e uhum, depois em nível do grupo, e depois em nível de sociedade, né? Só que, infelizmente, né, essa progressão, uhum, tanto no nível da pessoa, como grupo, como sociedade, como empresas, como legislação, ela está num ritmo muito lento. Eu não vou dizer que não está andando ou que está uhum, retroagindo, porque eu acho que uhum, não, eu prefiro ser otimista. uhum, Mas ela deveria estar evoluindo num ritmo muito maior, porque eu acho que essa é a grande salvação, né? a gente hoje em dia tem tido alguns problemas, eu mencionei, com a questão do judiciário. Então, existem alguns magistrados assim que eles estão meio fora da realidade. A gente viu muito essa questão no caso da Lava Jato. Uhum. Então, nós tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal que pegou lá uma tese de doutorado que dizia, se não me engano, né, que a Lava Jato tinha causado um prejuízo ao Brasil de 200 bilhões de dólares. Era algo mais ou menos assim, 200 bilhões de reais. Uhum. Então ele num voto ele falou, olha, a Lava Jato, inclusive, ela causou um prejuízo econômico muito grande ao Brasil por causa disso, porque ela, em vez dela perseguir apenas o corrupto, o empresário, ela perseguiu também as empresas. E então as empresas elas acabaram tendo um prejuízo quando na verdade a gente tinha que ter punido apenas o empresário, o corruptor, etc. e tal. Bom, isso é na minha opinião, né, uma total distorção de como funciona a economia. Porque nós vivemos num país onde o Estado ele absorve 35% do PIB brasileiro todos os anos. Uhum. Então, um terço de tudo aquilo que o Brasil produz, o Estado recolhe como tributo, o que faz com que o Estado ele seja um dos principais contratadores de empresas, né? Então, o Estado ele paga publicidade para jornais, o Estado compra alimentos, o Estado contrata empresas de engenharia, contrata, enfim, tudo, né? E, obviamente, então, muitas empresas, elas, para sobreviverem, elas precisam contratar com o Estado. Elas precisam ganhar licitações. Uhum. Então, É elas um ótimo cliente, né? é um ótimo cliente. E aí, o que acontece? Se você tem uma empresa que ela, para conseguir contratar com o Estado, ela precisa subornar alguém, a gente tem aí várias possibilidades. Primeira, essa empresa não é a mais eficiente, não é a melhor, não é aquela que deveria ter ganho a licitação. Então, como é que eu vou ter peninha, Uhum. como esse ministro tem? Como é que eu vou ter peninha de uma empresa que não é a melhor, não é a mais eficiente, não é a mais barata? Segunda hipótese. Essa empresa é a melhor de todas. Mas se ela teve que dar propina, é porque então ela jogou o preço lá em cima. Uhum. Eu vou ter peninha de uma empresa que jogou o preço lá em cima? Para onerar os cofres públicos. Para onerar os cofres públicos? Ou terceira hipótese, né? Ela, que não chega a ser uma outra hipótese, mas o fato é o seguinte, de uma forma ou de outra, ela pagou propina para tirar do contrato uma outra empresa que ia ganhar aquele contrato. Uhum. E essa empresa que não assinou o contrato com o governo porque a outra, através de propina, conseguiu o contrato? Essa empresa não merece uma indenização da empresa que roubou ela? Porque ela foi prejudicada. Ela foi prejudicada. Ela- foi prejudicada. Ela deixou de receber algo que seria meritório através de uma, né, vamos dizer, uma estratégia escusa, Exatamente. né? E ela também foi prejudicada. Então ela teria direito de Ué. receber indenização do governo brasileiro e da empresa que tirou o lugar dela, né? Então,
A questão, quando a gente tem corrupção em licitação, a questão não é só o empresário. Aquela empresa dali, ela tirou empregos de outras empresas, levou outras empresas à falência. Eventualmente, né? Levou outras empresas de engenharia à falência. Mas esse lado não interessa, porque esse ele não ajuda a você justificar o seu ponto de vista e as suas premissas e necessidades. Né? Então, não entra no jogo. Né? Eu, como advogado, tem coisas que eu não posso nem dizer, porque eu já recebi consultas de empresas honestas e que me contaram determinadas coisas, né? Eu não posso dizer por segredo profissional, mas assim, a coisa ela é muito mais arraigada e muito mais profunda do que a gente imagina, né? E esse é um dos problemas do Brasil não conseguir se desenvolver, porque nós somos um país que ele dá prêmios às empresas menos eficientes, às empresas mais caras, às empresas com a tecnologia inferior, e tem toda uma fórmula de você fazer isso. Ou da empresa do amigo, exatamente. Ou do amigo do amigo. Né? Na lei de licitações antiga, eu acho que na lei de licitações nova a coisa não vai mudar muito, existe toda uma receita do bolo de você ganhar uma licitação. Então, por exemplo, tem um caso clássico, né, de você tem uma licitação para fazer um açude. E aí já existe lá um acordo entre o agente público e uma empresa. Bom, como é que eu vou fazer você ganhar a licitação? Aí a empresa fala assim, olha, faz o seguinte, você diz que para ganhar a licitação a empresa tem que ter experiência com tal tecnologia. Porque eu sou a única empresa que tem essa experiência com essa tecnologia. Você cria um viés, né? Aí você põe isso no edital. Aí o cara, tá, mas essa tecnologia é adequada? Não, essa tecnologia não é adequada, mas essa é a segunda fase. Primeiro faz o edital dizendo que é essa tecnologia. Aí eu ganho a licitação. Depois que eu ganhar a licitação, aí eu vou fazer um relatório para você dizendo que essa tecnologia não é a mais adequada e que tem uma outra... Depois de grandes estudos. Né? E que tem uma outra tecnologia que é melhor. E aí eu mudo para a tecnologia adequada. Mas alguma empresa pode reclamar disso. Pode reclamar, mas aí a gente vê na justiça isso daí. Olha. Então eu, quando era assessor da Procuradoria da República, eu peguei vários casos desse tipo. Né? E aí o governo, então, ele mudava depois o contrato para fazer uma adaptação da tecnologia que outras empresas poderiam ter ganho aquele contrato. Mas às vezes a outra empresa já não sabe mais, porque aí, enfim, e aí não reclama, e aí vai. Ô, Marcos, a gente já está com 1h20. Pois é. Eu achei que iam ser uns blocos de 9 minutos. Pois, não teve condição, porque uma coisa foi puxando a outra. Mas eu acho que a gente não pode fechar sem também falar um pouco sobre... Você acredita que, apesar de tudo isso que a gente conversou, a gente, nos próximos 2 a 4 a 6 anos, vai ter um Brasil melhor, será? Você tem esse grau de otimismo? Não. Ou o que precisaria acontecer para isso? Eu pessoalmente... Eu precisaríamos de um governo realmente que tivesse liberdade para escolher seus ministros. Isso a gente não vai ter. Seja qual for o próximo presidente da República, seja ele de esquerda ou de direita. Nós tivemos, na década de 60, o Jânio Quadros, que tinha 1000 defeitos. 1 zilhão de defeitos. Mas o Jânio Quadros ele tentou fazer uma coisa que era uma grande ofensa. Ele quis criar um ministério que fosse o ministério dele. Então ele disse para o Congresso Nacional basicamente o seguinte, olha, eu vou escolher meus ministros dentro daquilo que eu acho que é importante para cada ministério. E o Congresso Nacional falou, beleza, vamos ver se você aguenta isso. Né? O que acontece na prática, né? Quando você escolhe um presidente da República no Brasil, ele precisa de uma base no Congresso Nacional. E para conseguir a base no Congresso Nacional, mais da metade dos ministros são pessoas que ele nem conhecia antes, eventualmente até pessoas que ele não gostava, muito frequentemente pessoas sem nenhuma aptidão para aquele ministério. E aquela pessoa, então,
ela geralmente não tem muita preocupação de saber o que os ministros anteriores dos outros governos estavam fazendo em termos de planejamento. E simplesmente o que a gente tem, o cara começa um ministério totalmente novo. Quer deixar a marca dele. Quer deixar a marca dele, etc e tal. E então a gente não tem uma continuidade. A gente não tem projetos de longo prazo. Né? Eu agora vou fazer assim uma grande heresia e você vai ter 1 zilhão de reclamações nos teus comentários, tá? Então as pessoas vão me massacrar. Quem tiver bom senso vai entender o que eu estou falando. Então é o seguinte, eu sou absolutamente um democrata. Eu acho que a democracia ela é o pior regime, mas acima de todos os outros. Então a democracia ela é a menos pior solução que nós temos. Eu acho que nós temos que ter partidos políticos de todas as linhas políticas democráticas, né, voltadas à democracia. Então essa é a primeira premissa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, de todos os defeitos que o regime militar teve vários, né? Mas eles chegaram assim e disseram assim, bom, o que a gente precisa daqui a 20 anos? A gente precisa de um código tributário. A gente precisa de um banco central. Se a gente vai crescer, se a economia vai crescer, a gente precisa ter uma política energética de aumentar a produção de energia no Brasil, porque não adianta, não adianta a gente ter aumento de produção industrial, porque se a gente não tiver aumento de produção de energia elétrica, vai chegar um momento que a gente vai ter que parar a produção industrial, que foi o que aconteceu no governo Fernando Henrique. O Brasil ele deixou de crescer 2% por causa da crise energética. Por quê? Porque a gente não tinha como transmitir a energia elétrica do sul para as outras partes do Brasil, porque a gente não tinha transmissão de energia. A gente tinha excesso de energia no sul e falta de energia em outros lugares, porque não teve planejamento. Né? Bom, e em relação à nossa população, nós temos uma crise de migração do campo para a cidade, principalmente do Nordeste. Como é que a gente pode fazer com que as pessoas deixem de vir no Nordeste? Vamos dar aposentadoria rural. Se a pessoa tiver aposentadoria rural, ela vai ficar na cidadezinha dela, ela vai fazer a cidadezinha dela girar a economia. A aposentadoria rural não tem nada a ver com Bolsa Família. Né? Não que eu seja um inimigo do Bolsa Família, não. O cara, ele trabalhou. Só que ele ficou velho e não consegue mais trabalhar. Se ele ganhar meio salário mínimo, que na época era isso, ele ainda vai ajudar a família dele. Né? Então, o que a gente precisa para a agricultura brasileira se desenvolver? Precisamos de pesquisa. Precisamos de indústrias que tenham alta tecnologia, então vamos incentivar a indústria aeronáutica. Surgiu a Embraer. Indústria de armamento e tecnologia, surgiu a Ingesa, surgiu a Vibraz. Então, o que a gente precisava fosse um governo de esquerda ou de direita, mas um governo democrático, que dissesse assim, o que nós precisamos para alcançar o que a gente quer daqui a 20 anos? Isso é planejamento. Isso é planejamento. É o conceito de planejamento. E a gente não tem isso. Então, a gente tem, desde 2003, a gente está ligado ao PT, e eu não sinto nos governos do PT um planejamento de longo prazo. Né? Então, por exemplo, na época da Dilma, vamos fazer indústria de tablet. Tá, mas a indústria de tablet ela vai ter relevância daqui a 5 anos? Né? Então, uma outra coisa que ela fez que seria interessante, né? Ela falou assim, nós vamos desestimular a exportação do ferro básico. Nós queremos que vocês comprem nosso aço. Então a gente vai criar um imposto de exportação do ferro para obrigar vocês a comprar aço da gente. A ideia não é totalmente absurda. O problema é que o nosso aço ele não é de tão boa qualidade. Então os alemães falaram assim, minha filha, eu não vou comprar aço brasileiro. O aço alemão é muito melhor. Né? Então, para você fazer uma política como essa, você tem que primeiro oferecer um aço de muito boa qualidade. Né? Então,
tudo isso passa por planejamento. Só que o problema é que cada governo que a gente tem, ele apaga o anterior. Mesmo quando você reelege o Lula, você troca os ministros, e o novo ministro... Pois é, os modismos. Né? Ele abandona as políticas anteriores. Então, enquanto a gente não tiver planejamento de longo prazo, pode ser governo de esquerda, de direita, pode ser o que for. Então, eu não, na minha opinião, eu não vejo esperança nenhuma. Eu vou morrer e o Brasil ainda vai ser o país do futuro, infelizmente. Olha, eu não esperava essa resposta, mas eu acho que foi a melhor resposta que eu poderia ter, sabe? Porque, infelizmente, a gente tem que ser realista. Mas isso não significa que o Brasil não vai melhorar nos próximos 6 anos. A questão é que o como e na intensidade que ele deveria melhorar é uma coisa heterogênea. É a questão da intensidade. Não é? Ou seja, enquanto não houver um planejamento, e planejamento, agora eu vou cair na minha praça aqui. Planejamento, se você pensar em termos de uma empresa, né, você fala assim, eu vou aumentar a produção. Ok, então eu vou precisar de capital para poder comprar mais insumos. Então eu tenho que ver a parte financeira. Se eu for aumentar a produção, eu vou precisar de mais pessoas. Então eu vou ter que também envolver o RH. E essas pessoas, eu não sei se o mercado tem, então mais do que o RH, eu vou ter que treinar essas pessoas. Mas espera aí, eu preciso de produzir a um custo menor, então eu preciso de inserir tecnologia. Então eu vou ter que investir também em máquinas, equipamentos e não sei o quê. Agora, como é que a gente vai fazer para poder escoar essa produção? Então nós vamos ter que investir em transportes, em logística. Então na hora que você vê, a empresa inteira tem que estar trabalhando para o mesmo fim. Sim. E cada uma contribuindo com o elemento que vai fazer aquela junção em cima de uma meta. Que vai subir, vai dar certo lá na frente. Então, realmente, a gente pensar num governo que vai ser tão convertido num trabalho integrado em todas os ministérios, etc., em prol de O outro problema é que é o seguinte, o cara está preocupado não com as futuras gerações, ele está preocupado com as futuras eleições. Então ele quer, o que é imediato para eu ser reeleito ou para eu emplacar o meu sucessor? Se eu não puder ser reeleito, então que seja o meu sucessor. Exatamente, ele não está pensando assim, daqui a 20 anos as pessoas vão tirar os frutos, talvez não se lembrem que começou comigo. Aí não é o pensamento republicano, né? Então, eu não termino com uma mensagem otimista. Muito otimista. Não, eu acho que a gente comentou coisas muito interessantes aqui. Eu acho que é o tipo da conversa que ainda podia vazar muito tempo ainda. Mas eu fico feliz com a oportunidade, né, que a gente está tendo. E quem sabe no futuro a gente pode estar fazendo outras, ou às vezes até uma coisa maior. Usando a tecnologia, porque é difícil unir fisicamente e tal. Eu adoraria. Porque eu acho que tem muita coisa legal para ser conversada. E às vezes há uma certa falta disso no mundo digital, sabe? Nas redes e tudo. E é aquela história, conteúdo relevante é extremamente importante. Ou seja, a gente tem que fazer um esforço para produzir conteúdo de qualidade que faça as pessoas pensarem, refletirem, terem novos insights e, quem sabe, atuarem melhor, com mais ética, com mais responsabilidade, com mais competência, né? E menos interesse no eu, no ego, e uma coisa um pouco mais no nós, aí, vamos junto, e vamos varrer pensar como sociedade. Né? Exato. Então é isso, pessoal. Ok. Muito obrigado. Eu que te agradeço, né, que você topou esse estúdio improvisado que a gente fez aqui em casa. Poxa, se vocês soubessem, né, o grau de tecnologia, depois a gente tirar fotos aqui, o grau de tecnologia envolvido aqui. Porque eu acredito muito que a gente não pode perder as oportunidades. E hoje era uma grande oportunidade e o Cosmos aí colaborou, porque não ia dar. Né? Porque, teoricamente, você ia chegar hoje às 5 horas e ir embora amanhã. E, na verdade, você chegou um dia antes, deu para a gente fazer tudo que precisava e ainda sobrou esse tempinho para nós aqui. E ainda passeamos. Com um detalhe.
Estou prejudicando aí a esposa e a filha, porque eles estão lá agora remontando as malas, né? E o Marcos está aqui, sendo que, né, poderia estar lá envolvido nesse processo, né? Mas é isso, pessoal. Então, ó, só lembrando, qual canal que você quer falar do seu? Veja, eu tenho dois canais, né? Um é o Viagens e etc. Então, esse canal daí eu coloco pequenos vídeos das minhas viagens Aham, e coloco outras coisas, coloco algumas reflexões sobre direito, aham. sobre sociologia. Esse canal é um canal totalmente heterogêneo. Eclético, Até um dia aham. desse eu vi um aluno meu me falando assim, professor, eu tô maratonando o teu canal porque ele tem muita coisa misturada e tal. Aham. E eu tô começando, assim, do zero, que é um canal chamado Ser de Direita. Ser de Que é direito. Ser de Direita, né? Que é um Aham. canal, na verdade, dizendo o que é a minha direita, ou seja, que justamente é uma direita liberal, uma direita democrática, é uma direita que justamente respeita a vontade das pessoas de serem felizes, de encontrar o seu caminho, né? E que respeita as pessoas que são conservadoras e as pessoas que não são conservadoras, porque Uhum. justamente é um canal que respeita a pluralidade, Sim. né? Então, porque para mim eu acho que ser de direita é ser plural. E eu tenho muito orgulho, né, de ter amigos de esquerda, né? Como eu disse para vocês, Sim. um dos meus melhores amigos é marxista. E a gente tem conversas maravilhosas, sem briga, gente, sem ofensa, sem discussão, né? Ele explica as coisas dele sobre a viés marxista, eu explico Uhum. sobre o viés da sociedade de mercado. E eu acho que é isso que a nossa sociedade precisa. Ou seja, a gente tem que sair dessa falsa ideia da polarização. E o ser Uhum. de direita ele é voltado para isso daí. Então, a direita, mostrando que a direita ela é sadia, né? Então, Uhum. ela envolve a tolerância, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, né? A liberdade de buscar a felicidade. Mas está muito no começo ainda. Tem É. lá 4 Mas videozinhos. vale ver. É. Isso me lembra um amigo meu que ele falou que tem dois caminhos, né, Hum. para tudo na vida: o bélico e o lúdico. Aham, isso. E as pessoas muitas vezes escolhem o bélico por insegurança, por interesses, etc. Sendo que o lúdico é muito mais interessante, Uhum. né? E o lúdico, para acontecer, né, as Ah, pessoas têm que estar combinando, as pessoas têm que estar aceitando, uhum. não é? Ou seja, não é porque você é assim ou assado, optou por A ou por B ou e Uhum. tal, que Uhum. você não pode estar junto, Ou que você não tem caráter. não é? Criança, vamos falar Uhum. lúdico, o que é criança brincando, Uhum. não é? Agora eu não sei, né, que a criança agora é digital, mas na minha época a gente descia pro prédio, descia pro play, Aham. né? E no meu caso pessoal, a gente descia, era menino mais velho, menino mais novo, menina, não é? Uhum. Muitas vezes o pessoal que morava na vila ali, que era muito mais simples, estava junto ali jogando futebol com a gente ou brincando com a gente e a gente se divertia. Uhum. Mas a gente aceitava o fato, né, de um ser mais rico, outro mais pobre, outro mais gordo, outro Uhum. mais isso, Uhum. um era moreno, o outro era claro, interessava para nós. Sim. Eu acho que esse é o mundo lúdico, Uhum. né? Uhum. Mas infelizmente o mundo bélico ele gosta muito de pôr todo mundo nas caixinhas e brigando um com o outro. Poxa, não Exatamente. funciona. E quando a gente faz isso, a gente está seguindo a intenção de alguém. Aham. Alguém Por quer que a gente trás, faça isso. exato. E aí a gente acaba virando, É, né, massa de manobra, exatamente. né, sendo manipulado e isso é Uhum. terrível. Mas, gente, então obrigado. Lembra, meu canal é o Fala Castelo, né? E nós vamos estar sempre tendo oportunidades e vamos estar trazendo esses momentos tão especiais. Porque, olha, muita coisa que a gente conversou aqui, a gente conversou ontem e hoje, assim, salpicado, né? E eu falei, não, são papos tão legais que a gente tem que dar um jeito disso não ficar só entre nós dois, né, É mano? isso aí. E graças a Deus está dando certo. Espero que Uhum. vocês gostem. Espero que sim. E comentem aí, divulguem Comentem. e vamos, Teremos todo o prazer aí não é? de Sim, comentar, com de certeza. aprofundar aí o que vocês É o quiserem. nosso compromisso de É. comentou, criticou, Comentem. ajudou, vamos lá, vamos fazer junto, tá bom? Exatamente. Então valeu, pessoal, obrigado e Até uma siga próxima. nossa turma e Uhum. vamos construir aí
um mundo melhor, porque eu acho que cada um, com a sua pecinha, monta esse quebra-cabeça melhor do que já está. Né? Então, valeu, gente. Obrigado. Abraços. Bye, bye. Até a próxima. É.